Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita e estamos começando mais um podcast Cater Infra, o seu podcast de infraestrutura. O podcast Cater Infra é um projeto bacana que a gente começou aqui na Cater para difundir, disseminar informação sobre infraestrutura de transporte. Então toda semana traremos assuntos novos e gente muito bacana aqui. E hoje a gente vai falar de um tema meio controverso aí, né? Mas que faz total sentido, que é meio ambiente e infraestrutura. Para falar do assunto, estamos aqui com o João Carlos, sócio-diretor da Cater, e Alexandre, da FI Engenharia, FI Inteligência Ambiental, corrigindo. Alexandre, muito obrigado aí por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Boa tarde a todos. Queria dizer primeiramente que é uma grande felicidade estar aqui para discutir e para falar de uma temática tão fundamental, né, que é a perspectiva ambiental e, sobretudo, a representatividade dessa perspectiva e, invariavelmente, os impactos, né, os elementos fundamentais nessa associação entre infraestrutura e meio ambiente e também, que, sobretudo, como é bom, né, e aí eu faço isso, uma revelação pessoal, estar aqui para ter um bate-papo de qualidade, né, para falar de conhecimento, para falar de ciência. Isso é sempre cada vez mais fundamental. Sim. E explica um pouco para a gente, primeiro, né, como você chegou aqui, né, na sua carreira e o que a FI faz, né, essencialmente? Legal. Ao longo do nosso bate-papo, você vai perceber que eu gosto de contar história, né? Isso é perfeito. Tem até algumas boas histórias para contar, mas vamos lá. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em geografia inicialmente. Então, a perspectiva de trabalhar na área ambiental sempre foi algo muito próximo, né? Então, rapidamente, logo no segundo ano da faculdade, eu já caí num escritório de engenharia. Então, ali estava formada a conjuntura fundamental, né, para fazer essa junção, né, entre obras de engenharia, obras de desenvolvimento e estudos de impactos ambientais. Então, sou mestre em planejamento urbano e regional e também da perspectiva ambiental. Lecionei e trabalhei como docente no ensino superior durante alguns anos, cerca de 8 anos. Também trabalhando, obviamente, com disciplinas correlatas, né, dando aula em cursos como curso de engenharia ambiental, curso de engenharia civil, em disciplinas que uniam esses dois universos, né, da engenharia e da perspectiva ambiental. A FI Ambiental surge como mais uma etapa, eu acho, da minha carreira, e que no meio da pandemia, né, em meio a todo o caos que vivíamos, surge como uma concepção nova. Então, utilizei um pouco dessa expertise que eu tinha de muitos anos de trabalho em consultorias ambientais diversas, né, em São Paulo, em Curitiba, onde eu tive parte da minha formação profissional, com um pouco da perspectiva docente, né, acadêmica, para então formar uma empresa de consultoria com um escopo bastante diversificado de profissionais. Então, a gente tem engenheiro civil, a gente tem engenheiro ambiental, a gente tem geólogo, a gente tem geógrafo, a gente tem biólogos, exatamente para tentar contemplar a amplitude do que as análises ambientais exigem nos projetos de desenvolvimento. Não, show de bola. E assim, para colocar a galera na mesma página aqui, porque a gente vai falar de meio ambiente e infraestrutura, né? Mas acho que todo mundo sabe o que é meio ambiente, mas da sua perspectiva, o que é meio ambiente, né, e sustentabilidade? Legal. Acho que um ponto muito bom para a gente começar, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, eu costumo usar palavras-chave, né? Palavras-chave que acho que podem ajudar a definir ou a compreender a linha do conceito, né? A palavra equidade é uma palavra fundamental, né? E equilíbrio. Então, são duas palavras fundamentais. Equidade, a tentativa de criar ou de levar um senso de justiça, e o equilíbrio como um ponto fundamental, né? Conceitualmente, a gente fala que a sustentabilidade consiste do uso adequado dos recursos, né? Daqueles recursos que são necessários ao desenvolvimento da sociedade atual, sem o comprometimento das sociedades futuras, né? Ou seja, da sociedade futura, sem o comprometimento
do futuro. Então, quando a gente, mais uma vez, pensa nisso, a gente tem que pensar nisso numa perspectiva muito ampla, né, que vai envolver tanto aspectos sociais como aspectos econômicos e políticos e, por fim, os aspectos naturais de forma geral, né, físicos e biológicos do planeta. Não é uma equação simples, óbvio, não é. E aí me faz lembrar uma frase que eu gosto muito, se não me engano, de uma frase da metade do século XX, de um americano que em algum momento falou que para uma pergunta complexa sempre existe uma resposta simples, sutil, de forma adaptando a ideia, né? Uma resposta simples, sutil e efetiva não, uma resposta simples, sutil e elegante e que não vai servir para nada, né? E a moral da história é questões complexas exigem respostas complexas, análises complexas, né? A questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável são uma dessas, talvez, das questões mais complexas que a gente tenha hoje e que a gente tem que encarar, não tem jeito, né? A gente tem que encará-la de frente. Então, se por um lado a sustentabilidade traz a ideia de equilíbrio, o impacto ambiental ele é o contrário disso, né? O impacto ambiental é o desequilíbrio. Então, quando a gente entende um meio que tem determinadas características e que o ser humano vai lá, interfere e causa desequilíbrio, aí de forma sintética a gente pode falar em impacto ambiental. Legal. E assim, a Cater é projetista de estradas, né? Então a gente tem muito impacto, né? Em fundo, impacto ambiental. E como, na verdade, essa parte de sustentabilidade, né, e se liga com a nossa parte de infraestrutura, né? Como que você vê isso daí? Você acha que... Eu sei que é complexo, tá? Mas é uma questão para a gente começar a discutir aqui, porque no fundo, vira e mexe a gente trabalha com projetos e tem impacto. Quer dizer, vira e mexe não, sempre tem impacto, né? E como que você vê isso daí? Como que aliar, na verdade, né, a infraestrutura que precisa um país para se desenvolver e ao mesmo tempo ter sustentabilidade e menos impacto? Perfeito, André. E aí está a equação que precisa ser montada, né? É isso, de forma bastante complexa. Aí está o ponto fundamental, né? Se o impacto ambiental, então, traz essa perspectiva do desequilíbrio, e o desequilíbrio em alguns momentos é inevitável, é por isso que a gente tem uma série de ferramentas e elementos para tentar mensurar, né? Então, a gente tem uma série de indicadores, por exemplo, que servem para que um empreendimento consiga avaliar a perspectiva do seu impacto e, diante disso, conseguir minimizá-lo, né? Então, a gente tem medidas de prevenção, a gente tem medidas mitigadoras. Invariavelmente, quando o impacto é inevitável, a gente tem medidas compensatórias. E parece fundamental perceber, então, que a questão não é deixar de fazer, e sim avaliar, assim como considerar de forma séria, dentro da perspectiva do surgimento do projeto, né, na sua análise de custos, a perspectiva ambiental, né, que no momento de hoje, obviamente, vai ter mais tempo ao longo da conversa para falar disso. Os impactos humanos no meio ambiente estão aí para serem vistos com a perspectiva climática, fundamentalmente, né, bastante discutida, mas com a perspectiva também de alterações no meio biótico, fauna, flora, enfim, extinção de espécies. Então, tem uma série de aspectos para a gente mensurar que já passou do tempo de a gente discutir, mas será que precisa? Não. A gente precisa, e isso é parte de uma análise mais complexa, né? De uma análise invariavelmente necessária. E quando a gente pensa, então, mais uma vez, pensando na perspectiva da infraestrutura, o momento fundamental de avaliar o impacto é no seu processo inicial, né? No seu processo de planejamento, né? Então, a partir do processo de planejamento, a gente tem, então, no licenciamento, essa análise do impacto, consequentemente, para a gente poder prever se o projeto, de que tipo de medidas esse projeto vai precisar. Tá, tipo assim, então, no fundo, quando a gente faz o conceito do projeto, da diretriz viária, né? Vocês entram nessa parte aí. E aí, assim, muitas vezes que eu vejo aqui, eu falo, não, André, a gente vai pegar essa área aqui e como medida a gente vai ter que plantar 200 mil árvores em algum lugar. No fundo, não é nem a questão de plantar, mas como que
como que vocês avaliam essa questão, né, de que vale mais a pena, né? Porque assim, a gente, no fundo, tem essa discussão de engenharia e ambiente de custo, né? Fala, pô, eu não posso passar aqui ou posso passar aqui e vai custar mais tanto. Como que é isso, né? Assim, eu sei que não é simplesmente vai lá e plantar X árvores, né? Mas isso, primeiro isso daí compensa realmente, né? É um negócio compensatório mesmo ou não, né? E como que é essa questão de avaliação de custo, né? Perfeito. Essa avaliação vai variar de projeto para projeto, né? Quando a gente pensa na legislação, mais uma vez, a gente tem indicadores para avaliar, a gente tem mais de 100 países no mundo com legislações específicas para tratar da questão. Quando a gente pensa em mensurar o impacto, a gente precisa efetivamente começar do planejamento inicial e de entender exatamente, né? Primeiro, esse levantamento prévio deve trazer uma análise precisa daquele local, né? Então a gente está falando de ambientes com níveis diferentes de suscetibilidade, né? De fragilidade. Então, num ambiente mais frágil, a gente vai precisar fazer uma análise mais detalhada, obviamente, mais complexa de todos os impactos e até se é viável naquela localidade ou não, né? Então, e consequentemente, as medidas de compensação vão funcionar também diretamente proporcionais à perspectiva do impacto, né? De forma bastante geral, eu acho que é isso. Tá, entendi. Mas assim, no fundo, então, quer dizer, depende de cada projeto, você vai avaliar de uma forma diferente. Exato. Entendi. Exato. E tem uma questão que eu acho que, que a gente passou aqui, a gente passa. Eu sei que a gente está falando de uma forma mais abrangente, mas essa aqui é uma forma mais específica, né? Tem algumas, por exemplo, a gente vai fazer uma estrada em algum lugar e a gente passa em algum ponto, por exemplo, que tem uma araucária. E aí, isso... eu tô falando porque isso não sai. Assim, a gente tem que desviar do negócio. Como que é isso, né? Explica um pouquinho pra gente. Tô falando de um caso específico. Obviamente tem outros casos que depois você pode passar pra gente, de passagem de fauna, assim. Mas esse é um caso emblemático na engenharia que, assim, a gente realmente bate e não adianta. Não vai sair do lugar. A gente tem que fazer outras alternativas, outras coisas para desviar dessa espécie arbórea aí, né? Perfeito. O caso é bastante emblemático e você me fez lembrar, teve um caso também, não vou recordar exatamente aonde, mas de um licenciamento travado por uma espécie específica de anfíbio, o que parecia naquele momento uma coisa não muito significativa, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando nesse momento. Trata-se, mais uma vez, então, de buscar a concepção fundamental: sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, equilíbrio. Quando a gente fala de fragilidade de determinadas espécies que têm condições muito específicas, como a araucária, né? Então a araucária só vai se desenvolver, né, num determinado bioma, determinado conjunto de características, então o relevo a partir de determinada altitude, condições climáticas e temperatura a partir de determinada altitude. A gente percebe que o elemento mais frágil ali a ser reconstituído, que não pode ser reconstruído em qualquer lugar, é a araucária. Então, nesse caso, nessa busca de equilíbrio, o ideal realmente é buscar uma alternativa com que a gente mantenha essa espécie, né, ou o anfíbio de determinado lugar, ou que a gente crie alternativas. E sim, a gente tem recursos e tecnologias hoje mais do que suficientes para criar essas alternativas. Basta, obviamente, mais uma vez, aquela concepção de que talvez a noção é de que todo mundo tem que ceder um pouco. Para a gente pensar em equilíbrio, em desenvolvimento sustentável, em um modelo de desenvolvimento que seja contrário ao anterior, aquele que é isso, que a gente nem tinha noção e não considerava esse impacto. E quando a gente pensa que esse impacto ele afeta não só um meio ambiente que está afastado da gente, mas que a gente é parte inevitável desse meio ambiente, que a gente está sentindo isso, quando a gente pensa que não há escolha para isso, a gente tem que ceder e pensar, não, o projeto, por mais que vai encarecer um pouco, ele vai ter que desviar da araucária, ele vai ter que propiciar o caminho para a espécie ou para as espécies passarem, né? Sei lá, por meio de um faunoduto ou por meio de um corredor que faça essa ligação, de um corredor ecológico que faça a ligação entre... faça a passagem, permita a passagem dessas espécies ali pela obra de infraestrutura, pela rodovia, né? Não, legal. E até vou adiantar a pergunta, que no fundo você falou da araucária que ela tem um determinado terreno, determinada altitude, determinada questão de temperatura, né?
Como que vai funcionar isso? Porque todo mundo está sentindo a mudança climática, né? Todo mundo sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como que isso afeta, então, essa questão? Porque isso vai mudar um pouco a questão de como que a gente vai interagir, né? Infraestrutura e as opções que vocês vão, né, ter que passar para a gente de mitigação, sei lá. Perfeito. Aí a gente vai avançando na temática e vai ficando cada vez mais interessante, né? Eu gosto sempre de falar, e já atuei trabalhei muito tempo com climatologia, trabalhando conceitos fundamentais de climatologia em universidades, enfim, em bate-papos. Então, é uma temática que me agrada muito. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente primeiro tem linhas e perspectivas que discutem a questão. E, mais uma vez, isso não tem problema nenhum. Isso é ciência, né? Isso é discussão. Ciência não trata efetivamente de verdades absolutas, mas a gente vai trazendo hipóteses, teorias, novas teorias. E não necessariamente uma teoria nova pode substituir uma teoria antiga e está tudo bem, né? Não estamos falando de coisas fixas. Mas é consenso, né, que vivemos um período de aquecimento do planeta, que esse aquecimento muito provavelmente tenha uma causa ou um efeito de contribuição humana, né? O efeito de contribuição humana, porque, mais uma vez, é muito legal pensar como as coisas são diretamente conectadas, né? A gente fala de efeito de contribuição humana porque a gente fala de um modelo de desenvolvimento que surge ali a partir da primeira e segunda revolução industrial, né? Século XVIII, século XIX, o uso de combustíveis de origem fóssil, o uso de carvão, e como a ação humana, mudando o ambiente, tem consequências transformando o planeta, né? Dito isso, é interessante separar aquecimento global, por exemplo, do conceito de efeito estufa, né? Só para a gente Claro, separar. Isso é importante, sim. Então, aquecimento global, a gente fala então de uma etapa, de um momento histórico em que o ser humano esteja agindo e por meio dos seus projetos de desenvolvimento, do seu modelo de desenvolvimento, dos seus projetos de infraestrutura, então, invariavelmente, esteja alterando o planeta, né? E o planeta esteja aquecendo. Quando a gente fala de efeito estufa, ele não necessariamente é algo negativo, o que às vezes, como disse, genericamente às vezes fica confuso e parece negativo. O efeito estufa é a característica, né, do sistema atmosférico terrestre que permite que o planeta tenha essa temperatura que é ótima para nós, né? Se a atmosfera de outros planetas, pelo sistema solar, não tem essa característica, então, consequentemente, não tem um clima tão agradável para o desenvolvimento da vida como nós conhecemos aqui. Alguns estudos falam que se a gente não tivesse o sistema atmosférico com essas características, com esse efeito estufa, que é a capacidade de reter calor, né? Então, a gente está pensando que o input do nosso sistema é o Sol. Eu estou pensando que a radiação está entrando e parte desse calor que chega no planeta fica retido dentro dessa redoma. Ele é positivo porque se não fosse ele, a gente teria um planeta com média de menos 15 graus. Né? O que seria inviável para boa parte da vida no planeta. Seria mais próximo de Marte, né? Exatamente. Então, primeiro, o efeito estufa é positivo. A questão fundamental que associa ao aquecimento global nós estamos interferindo e ampliando essa capacidade do planeta de reter calor com esses gases, chamados gases de efeito estufa. Né? Tá. Então, essa separação acho que é importante. Então, o efeito em si não é negativo, é positivo para a vida no planeta. O problema é que nós estamos contribuindo para ampliar. E aí sim, todas as consequências associadas a isso. Tá. E no fundo, então assim, em função dessa alteração climática que a gente tem percebido, teremos outras soluções, assim, no fundo, cada vez mais, talvez a gente tenhamos que ter menos impacto, por exemplo, no projeto. Perfeito, exatamente. Principalmente quando a gente pensa nessa perspectiva que já está acontecendo, né? Então, alguns teóricos já falam que a gente alguns anos atrás, né, e eu especificamente um pouco mais velho, penso, o aquecimento global está chegando, Não. A maior parte dos cientistas fala, não, estamos aqui, já está acontecendo e temos diversas pequenas provas de que as coisas estão mudando, né? É importante cuidado com o seguinte, o sistema atmosférico ele é conhecido como uma ciência caótica, né? Então,
mais uma vez, pequenas mudanças na dinâmica de, por exemplo, de alteração de temperatura e pressão podem causar grandes mudanças, né? O geógrafo gosta muito de falar em escala, né? Gosta de pensar em escala. A gente na faculdade estuda muito a perspectiva de escalas. Então, é isso. Quando eu penso no sistema atmosférico, eu tenho uma escala local, que eu penso, por exemplo, na cidade, nos efeitos da infraestrutura da cidade, né? Causando essa ilha de calor urbano. Eu tenho um sistema regional, quando eu penso num conjunto de cidades e a entrada de massas de ar que vem de outras regiões de planetas ou ventos de uma direção ou de outra, e eu tenho um sistema global. Então, pensar nisso tudo inclui pensar de forma complexa. Mas sim, é inevitável pensar que dentro desse sistema, que é muito complexo e que a gente tem muita dificuldade de entender aí algumas variáveis, eu acho que não vale a pena correr o risco de não pensar em minimizar tudo o que a gente puder em relação àquilo que pode impactar. Por que isso? Porque as consequências disso podem ser muito trágicas e muito piores até do que os modelos que a gente tem prevêem. Por que isso? Porque pequenas alterações na dinâmica de temperatura e pressão podem causar grandes catástrofes climáticas com chuvas muito intensas, vendavais muito intensos e que, consequentemente, com impactos humanos e econômicos muito intensos. O difícil é isso. Quando a gente pensa num projeto pontual, a gente pensa numa questão de valor para aquele projeto, né? Mas como é que a gente faz para tentar pensar globalmente, né? Ou seja, que o impacto, por mais que pareça pequeno no primeiro momento daquele projeto, está impactando todo, né? Então, só para deixar claro, mais uma vez, não tem uma resposta simples e objetiva para isso. É, mais uma vez, um cenário de transição complexo e difícil de lidar, mas que a gente tem que encarar, no nosso dia a dia. A gente até estava falando antes, né, de entrar, porque tá falando de túneis e tal, e no fundo, o que você falou agora é importante, porque no fundo a gente avalia a questão de preço, né, só do projeto, só que a gente não entende todo... Pô, se eu posso fazer um caminho menor que ao longo dos anos vai emitir, sei lá, menos CO2 e vai diminuir a distância, quer dizer, vai diminuir o impacto. Isso a gente, no fundo, tem feito somente uma avaliação simplista, né? Do que uma avaliação macro aí, né? Exato. E acho que é exatamente por aí. É perfeito. A gente está pensando na avaliação pontual da construção de um túnel, do custo que isso vai ter dentro do projeto, né? Mas se a gente pensa numa outra avaliação, num outro modelo que considerem essa economia de médio e de longo prazo, o que é sempre um problema grande, né? É um problema grande em qualquer lugar do mundo, mas sobretudo aqui no Brasil, né? Do ponto de vista político, econômico, sem abordar qualquer tipo de posicionamento político partidário ou de grupo político. Pensar planejamento de médio e longo prazo é sempre muito difícil no Brasil, porque ele é sempre muito pensado em curto prazo, no tempo de um governo específico, de um mandato específico, né? O que é um grande problema. Mas é isso, a gente consegue inserir análises que permitam verificar esse impacto e a economia no médio e longo prazo, sim, a gente vai conseguir evoluir nessa questão. Exatamente, a gente está pensando em estradas melhores, a gente está pensando em menos CO2, né? Em menos combustível gasto, a gente está pensando até num custo menor de transporte, né? Então, eu costumo falar isso como uma perspectiva que também para mim é muito importante, é que pensar o meio ambiente também é racionalidade econômica. Acho que já passou o tempo da gente enxergar que as questões ambientais e as questões de ajuste necessário para projetos, do ponto de vista econômico, eles são conflituosos, sim, mas que eles são rivais. Eles não são rivais. Dá para pensar, dá para tentar ajustar, obviamente ele tem que ser economicamente viável, mas dá para tentar alinhar e criar outros caminhos para que a gente consiga fazer as devidas compensações e que a gente, mais uma vez, leve a sério as mudanças que estão ocorrendo, porque a gente não tem plano B, né? Infelizmente, a gente tem plano A e plano B. O plano B qual é? Vamos morar em Marte? Acho que ainda não dá, né? Então a gente tem que cuidar do planeta que é a nossa casa e que é o único lugar que a gente tem para se desenvolver. E nessas análises que você faz, né, para ver toda essa sustentabilidade, impacto, porque assim, no fundo, só para voltar um pouquinho, no pavimento tem um programa que usa HDM. O HDM lá, quando você vai fazer alternativas, ele calcula custo de combustível,
até rampa, né? Em questão de geometria, porque assim, se você faz uma estrada que tem uma rampa maior, vai gastar mais combustível. Então, ele faz uma avaliação desses critérios para você escolher a melhor alternativa. Isso tem também dentro da parte de vocês? Sim, a gente cada vez mais avança em ferramentas em busca de novos métodos que sejam efetivos para tentar contemplar esses elementos fundamentais. Né? Mais uma vez, é isso a gente está falando de desenvolvimento de novas técnicas, de novos métodos, novas metodologias e sobretudo, a partir do desenvolvimento também tecnológico que está acontecendo. Né? Então, é isso. Estamos já falando em inteligência artificial, estamos falando em sistemas de autoaprendizagem, né? De machine learning e etc., e que obviamente, há necessidade de adaptação. Então, as metodologias, aquelas que estão engessadas, né, e que efetivamente cumpriram o seu papel do ponto de vista daquele momento histórico, não necessariamente vão aderir. Então, é isso. Mais uma vez, é muito associado, e a gente trabalha isso, né? A FI surge como uma empresa focada nessa perspectiva, até dentro da pandemia, dentro dessa discussão daquele momento. Então, a gente trabalha dentro da perspectiva de home office, a gente trabalha de forma descentralizada e a gente trabalha também de acordo com a demanda. Né? Então, buscando desenvolver soluções específicas em relação à demanda. Né? Então, é isso. Modelos, a gente vai tentando ajustar e alinhar os modelos de acordo com a demanda específica, tentando, obviamente, chegar no melhor resultado. Tá. Até falando um pouco de mudança climática, vocês começaram na pandemia, né? E na pandemia, no fundo, houve uma ruptura, né? De, tipo, ninguém saía de casa, então teve menos CO2 e tal. Então você via Veneza lá limpo. A gente viu aqui em São Paulo, eu passei no Rodanel, indo para São José a -1, né? E você teve essa sensação, essa percepção de mudança climática durante esse tempo que a gente ficou em casa? Sim, você resgatou um tema que, inclusive, um ponto que eu nem lembrava, mas que é realmente muito pertinente. Sim. Eu acho que a imagem ficou muito característica, a imagem de Veneza, né? Exatamente. E as águas claras, como há muito tempo não se via. Então, é um bom exemplo de como a diminuição da ação humana, no sentido de, mais uma vez, num projeto de desenvolvimento que não está adequado à realidade atual, né? Que não é sustentável, faz com que o planeta tenha essa capacidade, ou os sistemas naturais tenham essa capacidade de resiliência muito forte. E acabam processos naturais, por exemplo, quando a gente pensa no Rio Tietê, né? Quando a gente pensa no Rio Pinheiros, estamos falando aqui de referência de grandes rios aqui em São Paulo. Um aspecto fundamental para o processo de poluição, por exemplo, do Rio Tietê, perpassa a discussão fundamental de você precisa acabar com novas contribuições de esgoto, né, de água não tratada no rio. Né? Se você fizer isso, a natureza por si só, o rio no seu processo natural, e ele vai correndo à medida que as águas vão circulando, esse processo de oxigenação vai acontecendo, esse processo de limpeza vai acontecendo de forma natural, e a prova disso é que o rio chega no interior, mesmo com a condição atual na cidade, né, nas principais cidades aqui, Guarulhos, ele esteja tão poluído, ele já chega no interior com uma condição completamente diferente. Então é isso, se a gente conseguisse cessar, né, toda a contribuição de esgoto, ou tratar toda a água, para que esse rio efetivamente pudesse fazer o seu processo natural, em 10, 20 anos, talvez, o rio já estivesse numa condição muito mais adequada. Até uma pergunta que eu ia fazer, porque assim, a pandemia foi teoricamente curta, perto dos 10, 20 anos que você falou. Eu sentia uma mudança rápida, mas as mudanças você acha que não são rápidas, elas são demoradas. Assim, sim. Elas precisam de um tempo que vai além do tempo, da perspectiva humana, né? A nossa perspectiva é isso, é muito curta quando a gente pensa num planeta de bilhões de anos, né? Quando a gente pensa numa estrutura natural que se desenvolveu ao longo desses bilhões de anos, né? Posso interromper um pouquinho isso aí? Não, porque senão eu não vou falar nada aqui. Tô brincando. Fica à vontade, Brincadeira. Mas assim, o que você falou é um tema que é bastante polêmico aí, e agora a gente está em época de eleição, e vira e mexe os candidatos...
ficamos esbravejando aí. Aqui não é para falar de política, né? Essa ideia. Mas o que você acha dessa questão especificamente do Rio Tietê e Rio Pinheiros? Você acha que um prefeito ou um governador consegue resolver num mandato? Então, eu acho que, mais uma vez, estamos falando de questões complexas. Eu não sei se no mandato, talvez em dois, startando, e aí a gente entra de novo no problema do planejamento de médio prazo, né? Então é isso, vamos pensar que eu preciso tratar todo o esgoto que chega lá, né? Ou impedir que ele chegue. E aí, esse esgoto, quando a gente fala, é esgoto residencial. Aqui em São Paulo, acho que não tem mais tanta indústria, né? Mas mais... infelizmente tem. Infelizmente tem. Nesse trajeto. O que parece uma coisa absurda. E aí são ligações clandestinas que se joga na drenagem superficial, alguma coisa assim, Perfeito. E vai parar no rio, é isso? Exatamente. Então, por mais que pareça uma loucura pensar, né? Isso, a gente está falando em inteligência artificial, falando em machine learning, falando em... Não, eu falo isso porque, assim, quando eu era criança, a gente ouvia essas... porque as indústrias jogam o esgoto no rio, não sei o quê. Mas, assim, de uns 30, 40 anos para cá, o perfil da cidade mudou, né? Hoje em dia, São Paulo é uma cidade... Acho que o PIB é principalmente prestação de serviço, outras não é mais indústria, né? Tem ainda, mas não é tanto, assim, né? Aí, só para a gente tentar diagnosticar o problema para conseguir resolver, né? Perfeito. Mas a ideia ainda tem. Tem. Por mais isso, por mais que seja impactante pensar que, não deveria ter, mas tem, né? São Paulo, a cidade de São Paulo não trata 100% do esgoto. Os números, não sei. Pode entrar no Google e dar um Google para verificar, mas acho que algo em torno de 70%. Entendi. É o que a gente trata. Então ainda tem muito. Tem 30 ainda tem muito. Estamos falando da principal cidade do país, né? Muita e aí coisa. quando isso vai para municípios vizinhos, mesmo municípios vizinhos, cidades ricas... Salto, né? Que tem aquela a parte que começa a aparecer espuma no rio, né? Sim, mas a gente pensa aqui mais próximo à região metropolitana de Guarulhos, por exemplo, a gente tem um percentual muito menor de tratamento. Então, a gente ainda está falando de aspectos muito fundamentais. É isso. Como é que eu vou falar de um projeto que efetivamente traga resultados num período médio, curto e médio prazo, sim, várias cidades, sem né? combater isso? Óbvio. Mas combater isso simples? Não é simples porque isso envolve questões políticas, envolve questões sociais, envolvem, por exemplo, tratar esgotos de regiões de moradias irregulares, de regiões muito pobres, mas não só isso, esgotos industriais que não estão devidamente canalizados, que estão fora do sistema, enfim. Não é simples, mas eu acho que se efetivamente fosse a prioridade, vamos estabelecer como é uma meta de governo, é isso, é uma espécie de pacto social. A gente considera isso como fundamental, em que a sociedade está cobrando, né, o político, independente de quem seja que esteja lá, que ele esteja bem amparado por bons cientistas, por bons pesquisadores e que esteja efetivamente com a boa vontade. Eu acho que sim, é possível talvez no espaço de 2, 3 mandatos, você transformar a perspectiva dos principais rios de São Paulo. Legal. Sim, é isso. Avaliar os custos. Não, porque é um sonho, acho que todo mundo que mora em São Paulo um dia ver o... Não sei se a gente vai viver para ver isso, mas você imagina que lindo um sistema hidroviário, a gente que vive a cidade, né? Um sistema hidroviário que conectasse, todo mundo que já foi para Paris andou naquele barquinho lá que atravessa o Rio Sena, lá, que você vê o museu, não sei o quê. Exatamente. E aqui em São Paulo a gente está longe disso, né? E não precisa ser... Até para ser navegável, pelo menos minimamente agradável, não precisa ser assim top, né? Exatamente. Que ele tenha condições mínimas para ser navegável. Para pelo menos ser navegável, né? E aí você conecta, sei lá, os principais bolsões da cidade, né? O bolsão de concentração populacional, tanto na Zona Sul quanto na Zona Leste, para os principais bolsões de emprego, a região da Faria Lima, a região da JK, sabe? E imagina um sistema hidroviário funcionando efetivo, que coisa linda, que sonho seria pelos principais rios da cidade. E acabar com o negócio da CPTM, né? Que vai margeando, né? E isso parece um aspecto que a gente está aqui divagando, não, mas está totalmente dentro da perspectiva, porque imagina, a gente com sistemas de transporte público mais eficientes, a gente consegue trazer um impacto significativo na diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, né? Então a gente está falando, ao invés de um carro que uma pessoa vai pegar lá nos extremos da Zona Leste, os extremos da cidade de São Paulo são muito extensos, né? No extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Norte, Nordeste, para ir para as regiões mais centrais.
E ao invés disso, a gente está pensando num sistema hidroviário efetivo, que funcione, e é isso, mais linhas de metrô, enfim, obviamente não dá para pensar num único modal, né? Mas vários modais funcionando em conjunto. Quem sabe aí uma perspectiva de uma cidade do futuro mais inteligente. Né? E falando em gases, né? Porque era a próxima pergunta aqui. E hoje a gente tem vivido com essa questão dos carros elétricos, né? Só que, bem, enfim, tem controvérsias porque, no fundo, o mundo ainda não está preparado para ter o carro elétrico porque exige outras coisas. Então, por exemplo, na Alemanha lá, eles fizeram uma política muito forte para ter esse sistema elétrico, só que agora eles estão tendo que ligar a usina a carvão lá, né? Como que você vê isso? Assim, você acha que isso, óbvio que vai ajudar, mas isso, a gente está preparado para alguma coisa assim, né? Para começar a diminuir esses gases? Ou você acha que ainda isso daí vai demorar mais, vai levar mais tempo? Eu acho que as medidas... É isso, as medidas precisam acontecer, né? As soluções precisam vir. É que nem... Assim como quando a gente pensa em projetos de engenharia, mais uma vez, a gente pensa... mas o que a gente vai fazer para fazer com que, por exemplo, que a estrutura seja resiliente a ponto de encarar essa nova realidade em relação a efeitos extremos? A gente precisa atualizar, né? Atualizar os métodos, atualizar os modelos estatísticos. A gente precisa investir em tecnologia efetiva para que isso possa ocorrer. Quando a gente pensa nessa perspectiva, eu penso que é mais ou menos a mesma coisa. Então, é isso. Por mais que a gente não tenha... Hoje, a energia elétrica, ela ainda traz muitos questionamentos e muitos senões, né? E até... uma certa visão conservadora de alguns, né, acostumados com motor a combustão, mais uma vez aspectos econômicos e políticos envolvendo lobbies para manutenção, né, dos combustíveis fósseis. Eu acho que ainda leva um tempo. Eu acho que essa transição, mais uma vez, é um período de transição, e a transição ela não acontece do dia para a noite porque realmente ela é complexa. Mas que, invariavelmente, o novo vai acontecer, né? Até me veio a recordação da letra da música. O novo sempre vem, né? O novo sempre vem. Belchior. Exatamente. Muito bem lembrado. O João é bom nisso, tá vendo? Depois vamos fazer um sobre música, porque eu brinco que eu sou músico aposentado, mas enfim, isso é outra Legal. história. Então tá bom. Então é isso. O novo vem. A gente tem essa necessidade de que ele efetivamente venha. É isso, com energia elétrica ou com outras formas de energia sustentáveis que estão sendo desenvolvidas ou sendo novos modais que estão sendo ampliados. Todos eles, invariavelmente, vão contribuir para que a gente siga nesse período de transição, mais uma vez, né, de um modelo de desenvolvimento que a gente pode chamar de predatório e até sem a noção do real impacto, para um modelo de desenvolvimento sustentável que busque equilibrar. Mas é isso. Mas a gente vai chegar nesse equilíbrio? Aí é a pergunta de $1 milhão, né? A gente tem que buscar. Esse é o caminho que a gente tem que buscar, porque efetivamente... Eu acho que assim, cara, eu acho muito legal os carros elétricos e tal, mas até, na minha cabeça até hoje, eu já falei com algumas pessoas, a conta não fecha assim, do tipo... você não tá queimando aqui, mas você tá queimando lá, né? Aí eu já trabalhei num projeto há muitos anos que era uma instalação de uma usina nuclear aqui em São Paulo. Não era no interior aqui de São Paulo. Na verdade era o reator multipropósito, tal, um projeto antigo, mas não era para gerar energia, mas sim medicamentos, tal. Era uma tecnologia. E o pessoal que trabalhava com isso, os pesquisadores lá, tal, até gente do campo militar, muito ferrenhos, assim, defensores, porque eles achavam, não, tudo bem, você está gerando resíduo que vai, sei lá, milênios para você conseguir diminuir a questão da emissão de radiação e tal, mas, cara, uma energia limpa, né? É que infelizmente teve todos esses problemas lá de Fukushima, outros problemas, os acidentes, né? E aí acabou, a energia nuclear entrou num declínio, né? Mas era uma coisa assim que a gente não pode assim também esquecer totalmente, né? Exato. Que se a gente conseguisse gerar energia de forma nuclear e tirar todos os carros a combustão, putz, você vê aqui no interior de São Paulo, né? Você anda, é canavial para todo lado. Cara, o impacto disso, né? Podia ter uma floresta ali, tem um canavial que é para fazer álcool para abastecer veículo. Então,
Enfim, tô viajando aqui, mas é uma coisa que a gente precisava pensar mesmo, né? A gente já faz umas contas muito burras, assim, né? Do tipo, não, vamos plantar cana, fazer o álcool e é mais barato. Né? Mas o impacto disso é... Mas eu queria fazer outras perguntas. Posso entrar num campo mais pé no Brasil aqui, mais pé no chão. A gente tá muito querendo resolver os problemas do mundo. Vamos primeiro resolver os problemas locais aqui. Eu já participei de alguns projetos, aí a gente tá até conversando, né? Teve essa questão da araucária aí que a gente falou, puta, vira e mexe, tem uma araucária, a gente tem que desviar a estrada e tal. E eu faço um puta esforço, porque eu vejo uma árvore cortada. Outro dia eu passei na frente aqui de um restaurante ali, aqui na Afonso Celso, aí eu vi que cortaram uma árvore, eu falo, puta, dá uma dó, cara. A gente vê uma árvore demora 50, 60 anos para crescer, para ter aquele tronco grosso lá, e os caras vão lá e cortam. Mas enfim, a gente entende as questões. Eu já participei de projetos também que o Peter, não sei se vai lembrar, mas teve projetos que a gente fez que era pavimento flexível. Aí o pavimento flexível ele esquenta muito no sol, e aí tiveram que trocar para pavimento rígido porque tinha uma espécie de cobra que atravessava lá o pavimento. Não sei se você lembra dessa história. E aí, por causa do tipo de cobra lá que tinha lá, que atravessava a rodovia, mudaram para pavimento rígido. Isso é um projeto muito antigo. Também já teve projetos assim que a gente teve que mudar, era uma barreira New Jersey no meio, aquela de concreto, né? E aí a Artesp ela chegou e falou, não, tem que mudar para defensa para permitir travessia de animais silvestres na rodovia, né? Conta uns causos aí, o que você lembra de cabeça, assim, causos interessantes aí que você fala, puta, João, uma vez a gente pegou um projeto lá, e o Rodoanel também, sempre o pessoal conta a história que eles tiveram que mudar o traçado do Rodoanel, que é uma rodovia assim, classe 0, porque tinha arara azul, não sei das quantas, lá tinha um pássaro, não lembro agora qual que era, tinha um pássaro lá que fazia ninho, e aí tiveram que mudar o traçado. Você tem algum caso interessante aí pra contar pra gente? Deixa eu resgatar aqui algum... Eu vou só fazer algumas complementações, pensando na ideia também, algumas coisas que me vieram na cabeça diante do que você foi, um bate-papo foi colocando, enquanto eu vou pensando em algum caso bacana pra contar. Eu lembro que na Tamoios, cara, os caras fizeram um puta inventário lá, quando foi o projeto da pista ascendente, né? E eles tinham uma equipe grande lá de geólogos, geotécnicos e tal, e biólogos também, né? E eles ficavam lá, cara, eles acampavam lá, ficavam vendo os animais, é muito legal, cara. Eu acho isso, assim, deve ser, para quem trabalha com isso, é uma vocação, né? Assim, a pessoa tem que, como é que se diz? Tem que amar o que faz, né? Porque o cara não faz aquilo por dinheiro. Ele faz, óbvio, tem que ter o saláriozinho dele lá, mas o cara não vai pra faculdade lá pensando, puta, vou montar uma empresa com 20 mil biólogos e vou fazer relatório de biologia pro Brasil inteiro. O cara pensa meio micro, né? Então, se você quiser falar de alguma peculiaridade, assim, um determinado tipo de árvore que você fala, se tiver essa árvore aqui, pau-brasil, fala, e pau-brasil esquece, não corta, ou tem isso... Tem algum tipo de árvore que você fala, essa árvore aqui, se você cortar essa árvore, você tem que plantar 10 mil mudas de parecida e ficar cuidando delas durante 15 anos. Tem? Como é que funciona esse negócio da compensação aí? Tá, deixa eu pensar. Enquanto eu vou pensando em história interessante, eu pensei em uma série de coisas legais para a gente ir falando, enquanto eu vou recordando aqui uma história que possa ser contada. É verdade, tem isso também. Então, um ponto fundamental, né? Quando a gente pensa, exato, nos conflitos associados a essa dinâmica de planejamento e impactos ambientais, né? A infraestrutura e impactos ambientais. Eu lembrei de resgatar a ideia de bons exemplos, né? E a Rodovia dos Migrantes é um excelente exemplo que a gente tem aqui, para não ficar também só falando de coisa ruim, né? A Rodovia dos Migrantes é isso, num local bastante sensível, atravessando a Mata Atlântica na região serrana aqui da Serra do Mar, para quem conhece aqui em São Paulo, né? Principal conexão entre a cidade, a capital e o litoral. É um desses exemplos bastante positivos, né, de sustentabilidade, de cuidado ambiental e de tentativa de conseguir congregar esses dois mundos, né,
Ela é, se eu não me engano, ela é a primeira no Brasil a conseguir... A ISO 9001. Não, né? 14.001. 14.001. 14.001, Exatamente. Verdade, foi a primeira mesmo. E o contexto dela e o contexto de adaptação também converge com um contexto que parece bastante importante de ser destacado, né? Então, quando a gente pensa... Às vezes é isso. A gente tem muitos problemas, eu acho que enquanto sociedade no Brasil, problemas de planejamento, problemas que a gente já citou aqui. Mas se a gente olha o copo meio cheio, meio vazio, a gente também tem uma série de outros aspectos que podem ser utilizados como atenuantes. A primeira novidade disso, né? Então, o CONAMA, a primeira resolução do CONAMA que institui então isso, o licenciamento ambiental para projetos de engenharia civil, projetos rodoviários, é de 97. Né? A gente está falando então de muito, está falando de 30 anos, né? Então a gente está falando de muito pouco tempo. Então, e a Rodovia dos Imigrantes já nasce nesse contexto. Né? Então é isso. A versão anterior dela estava de acordo com o modelo antigo e essa versão mais recente já está dentro desse contexto. Então há uma série de adaptações que foram muito bem feitas, estudos muito adequados pela Ecovias, que administra, né, a via, fazendo com que ela seja hoje uma referência nacional. Né? E a gente possui algumas outras. Mas percebam, não consegui resgatar nenhuma história assim que fosse... Até o final vamos ver se eu lembro alguma boa. Mas, mais uma vez, o conflito é inevitável. O conflito é inevitável, ele vai acontecer. Essa tentativa de equilíbrio que parece fundamental. E o equilíbrio também não vem só da perspectiva do projeto econômico para que ele seja viável. Né? Ele tem que ser viável, é óbvio. Né? A gente está falando de uma perspectiva mercadológica, óbvio. Né? Então, para que a gente não caia numa abstração de que ele tem que ser viável, mas a gente tem que ter um consenso. Talvez essa seja uma palavra fundamental. A gente precisa de um consenso entre aquilo que é viável do ponto de vista para mitigar, porque se você for pegar, de repente, uma letra da lei ou uma instrução normativa, ela vai ser muito rígida em relação a uma espécie específica, por um lado, e por outro lado, o custo da mudança do projeto. Então, vamos tentar chegar num consenso para conseguir fazer com que isso seja viável. Né? E, mais uma vez, a gente está pensando de desenvolvimento do ponto de vista social. Né? Então, a gente está falando de ganhos. E outra coisa que me veio à cabeça agora, quando a gente pensa em impacto ambiental, normalmente a gente só associa os impactos negativos, mas a gente também tem impactos positivos. Então, a ideia fundamental é maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos, ou, quando não for possível, acabar com eles, né, efetivamente. E esse consenso, na verdade, porque, assim, no fundo, a gente vê muita dificuldade no consenso, né? Como que isso tem, ao longo dos anos aí, dos seus anos de carreira, você tem visto isso? Hoje o pessoal está chegando num consenso melhor ou ainda está aquela batalha, né? Porque a gente vê muito disso, né? Tipo, igual você falou, a gente é para estar junto, mas parece rival, né? Exatamente. Muitas vezes sim. Eu acho que ele tem evoluído. Não sei se é uma perspectiva otimista minha, mas eu percebo evolução sim. Percebo que há... primeiro é isso, que há esse enxergar melhor já que as transformações são inevitáveis, a gente precisa fazer alguma coisa para minimizá-las, a gente precisa chegar num consenso. E aí isso é um aspecto fundamental, né? Posso te interromper só um pouquinho? Eu acho que assim, uma coisa melhorou muito, que eu observo de uns anos para cá, pelo menos as concessionárias de rodovia que a gente tem contato, eles sempre têm um departamento de ambiental. Perfeito. Antigamente não tinha. Antigamente, assim, há uns 20 anos, às vezes tinha um cara lá que era uma voz isolada, e agora já tem um setor. Então, isso, de certa forma, é bom, porque a pessoa tá lá convivendo com a outra todo dia, tal. Então, deixa de ser esse negócio do... Puta, é o chato lá do meio ambiente, né? É um cara colega deles lá, entendeu? Exatamente. Então trouxe... Já vem o bicho grilo do meio ambiente, né? Não, então isso... E aí o pessoal mesmo se conscientizou. Então esse convívio diário, cara, isso evoluiu muito, cara. A gente que faz os projetos e tal, já deixou de ser, puta, lá vem o cara do meio ambiente me fuder aqui. Me acabar com a minha vida, né? Exatamente. E já mudou muito. O pessoal, puta, não, isso aí não dá, cara. Vamos desviar aqui, não sei o quê. Então já não deixou de ser... Isso, cara, foi uma puta evolução, viu? Eu enxergo principalmente na iniciativa privada. Na iniciativa privada, uma evolução significativa ao tratar a questão, não mais é isso apenas como um objeto de marketing,
né? Ou para ficar adequado a uma determinada norma, enfim, mas sim efetivamente de uma preocupação. Do ponto de vista público, eu acho que a gente ainda também tem muitos pontos a evoluir, né? E nesse aspecto é isso. Eu penso que a gente, por exemplo, quando se discute a questão da legislação, vamos mexer na legislação para cá ou para lá, vamos flexibilizar. Não me parece aí o problema, né? Nossa legislação é bastante recente e isso óbvio, tem a ver também com o período de desenvolvimento, né? Então, é isso, os países que tiveram um processo de desenvolvimento primeiro, uma revolução, passaram pelos primeiros processos de revolução industrial ainda lá no século XIX, consequentemente também começaram a enxergar os problemas, né? Sei lá, a gente pode pensar no Vale do Ruhr, na Alemanha, ou pensar nos brownfields nos Estados Unidos, começaram a enxergar os problemas, impactos ambientais, áreas contaminadas antes, né? Porque é isso, a indústria se desenvolveu antes, a gente precisa cuidar disso aqui. As legislações ambientais vieram antes. Nosso processo é tardio, a industrialização é tardia, nossa legislação é mais recente, tem aspectos muito positivos nisso, porque ela é muito mais adequada às discussões atuais. Eu acho que o problema está mais em gerenciar melhor os processos de licenciamento, por exemplo, né? Isso, a gente tem tecnologia, a gente pode automatizar, tá? Muito menos do que discutir questões, vamos mexer na lei aqui. Não, vamos automatizar, vamos dar celeridade aos processos, vamos ter equipes multidisciplinares, é isso, cada vez mais fundamental, que ninguém tente se apropriar, não, eu sei disso, eu sou geógrafo, eu sou biólogo, eu sou geólogo, eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro ambiental. Não, vamos trabalhar em consenso, vamos buscar mais uma vez a palavrinha mágica, o consenso. Vamos aparelhar os órgãos ambientais no sentido disso, trazer bons técnicos, bons profissionais para que os processos ganhem celeridade, né? Os processos são lentos, então, hoje? Os processos ainda são lentos, né? Ainda são lentos. Eu vou citar só um dado, e aí é até uma história curiosa, que não está bem dentro daquilo que a gente estava conversando, mas é uma história curiosa. Na época que eu morava em Curitiba e atuava principalmente lá, trabalhava em consultorias, estudava na universidade, pesquisava, enfim, e trabalhava bastante com gerenciamento de áreas contaminadas, né, nesse período. Na época era o IAP, o órgão ambiental do Paraná, Instituto Ambiental do Paraná. Hoje mudou a sigla, mas enfim. Então estamos falando aí de meados de 2008 a 2010. Sabe quantos profissionais existiam para gerenciar todas as áreas potencialmente contaminadas da região metropolitana de Curitiba? Chuta aí 12. 2. Eu falei 12 porque Jesus tinha 12 apóstolos. Tô brincando, mas Falei, 12 é um número bom. 12 é um número bom. Mas é ridículo, realmente. Eram 2 profissionais. E aí não tem mágica, né? Não. Como é que você quer que os processos andem? E aí, às vezes, parece mais fácil você criticar. Não, vamos criticar a lei, vamos tentar flexibilizar aqui. Mas aí é um caminho contrário que a gente sabe que a gente não pode voltar. Não tem opção de volta. E o processo é demorado, né? A gente tá fazendo um projeto aí, até altas discussões por conta disso, né? Envolve investidor estrangeiro, então eles têm ciência também dessa questão ambiental, um terreno grande e tal. E aí, não, para não pegar a área de APP, vamos fazer muro e tal. Então já tá todo mundo ciente dos problemas. E aí a questão deles, assim, a aprovação do projeto e tal, aí tava conversando lá com o pessoal de meio ambiente e o cara falou, não, cara, pelo menos 1 ano vai demorar, porque o cara tem que acompanhar toda a fauna e a flora do terreno na época de chuva e na época de seca. Então, isso não tem como você fazer em 1 mês. Você tem que esperar passar um ciclo. Exato. Então, você imagina assim, o estudo demora tempo, a análise vai demorar tempo. Então, aí se você tem 2 pessoas só para analisar tudo, cara, aí que não vai andar mesmo. Né? E eu me atrevo a dizer, não quero falar, obviamente, nenhuma besteira, mas me atrevo a dizer que não deve estar muito melhor hoje em dia, né? Estava falando ali de 2008, 2010, né? Talvez, espero que tenha melhorado, né? Mas imagina, isso é inviável. Então, parece um ponto fundamental, porque a gente dê celeridade aos processos, além de usar a tecnologia disponível para isso. A tecnologia com drone, com satélite, acho que ajudou muito, né? Exato. Hoje em dia, se o cara cortar uma árvore lá, uma árvore grande, assim, eu acho que eles conseguem identificar com a imagem de satélite, né? Exatamente. Então, o uso da tecnologia para nos auxiliar, né? Isso, automatização. Obviamente, a gente também precisa de bons profissionais bem formados, aquilo que já foi dito, equipe multidisciplinar, mas é isso. Mas o uso correto, né? Também passa pela vontade de fazer e considerar isso importante, né? Então, quando
quando eu falo que isso é importante, eu preciso de funcionários, preciso de gente atuando nessa frente. Você lembrou da questão dos drones e me trouxe a perspectiva fundamental, né, isso do uso de geoinformação, né, que é, aí puxando a sardinha para o meu lado, né, como da minha formação de geografia, é um dos aspectos mais que deixa a gente mais entusiasmado hoje em dia, né? É isso. Então, o avanço da perspectiva de trabalhar com drone barateou uma série de processos. Mas é isso. Sempre pensando na perspectiva otimista, eu acho que esse problema ele pode ser solucionado a partir de uma perspectiva de consenso. É isso. Então, a gente tem lá a normativa que fala que precisa de um período chuvoso, um período seco. Mas como é que a gente pode tentar otimizar isso? Eu acho que é por aí que a gente vai avançando no consenso. Legal. E fala uma coisa assim, o que você acha na verdade, quais sugestões você acha que a gente tem que mudar, né? Em termos de projeto de infraestrutura, você acha que hoje a gente está ok ou, não, ainda estamos, cara, precisamos melhorar isso, isso, acho que aqui por esse lado, aqui, o que vocês fazem aqui não é certo, eu acho que tem que ser assim. Você tem alguma visão mais macro, assim, do que a gente, né, de fato, né, a gente está falando aqui porque a gente começa a conceber, mas você já começa uma etapa antes, né, na verdade, que é a ideia do cara. Quando o cara tem a ideia, vou passar uma estrada aqui, eles acionam vocês, e depois a gente tem que materializar isso, mas só que na nossa materialização, a gente tem que cumprir umas exigências. Tal. Como que você vê isso? Você acha que dá para melhorar? Você tem sugestões? Eu acho, e aí vamos tornar a palavra mágica, né? O consenso. Trabalhar em conjunto, né? À medida que se trabalha em conjunto, e aí você vai entendendo e compreendendo um pouco melhor as dores do outro, né? Eu falei isso lá desde muito, muito cedo na minha carreira profissional acadêmica. Eu caí numa empresa de engenharia, então acho que um pouco desse skill do engenheiro, embora não seja efetivamente um engenheiro, eu trouxe comigo, na minha perspectiva vai por osmose, né? A gente exatamente. Então, nessa perspectiva de falar, calma aí, a gente precisa avaliar se é viável, né? Então, calma aí, vamos trazer um pouco... Mas é engraçado isso, na faculdade de engenharias, né? Engenheiro civil, a gente a formação é muito assim, custo, cara. Eu lembro das aulas, assim, das matérias. Não, aí fazia sempre essas contas assim para ver. Os professores falavam sempre em dinheiro, custo, a faculdade. Não, óbvio, tem a parte técnica, mas sempre assim, vai escolher uma fundação. Aí a questão da prova você pode fazer uma fundação profunda, você dá as contas lá para uma casa, mas é mais barata, é mais viável. Então, a engenharia civil, a formação nossa é sempre muito assim, achar a melhor solução dentro da técnica que seja mais barata, mais viável. E nunca foi ensinado pra gente essa questão ambiental, embora naquela época já existia essa preocupação. Mas hoje a questão do custo já virou muito relativo, assim, né? Acho que os editais, desculpa te interromper, mas os editais de concessão, essas coisas, tinham que ter um peso ambiental mais acentuado, assim, sabe? Acho que isso faz falta, cara. Sinceramente. Também acho. E exatamente isso. A racionalidade, né? A racionalidade fundamental do engenheiro, com a sua perspectiva técnica, associada a essa perspectiva da análise ambiental, que traz, é óbvio, né? Que tem que trazer racionalidade, porque a gente está falando de ciência, mas que também em alguns momentos vai para uma perspectiva que parece muito distante, não, sabe por quê? muito filosófica. Imagina assim, uma concessão é o leilão. Aí o cara vai ganhar o leilão quem der a melhor oferta. Só que assim, se a regra for para todo mundo, aqui a gente vai ter que fazer uma compensação ambiental, assim, assado, tal, tem que fazer desse jeito porque dá menos impacto no meio ambiente, aí todo mundo vai partir da mesma premissa. Perfeito. Se deixar o negócio em aberto, todo mundo vai fazer o que for mais viável economicamente para ganhar o leilão. Exato. Então, isso é uma coisa que precisava ser mais bem trabalhada. Isso é parte desse equilíbrio fundamental, exatamente. E aí a gente está pensando no poder público, né, com a sua autoridade para legislar, definindo isso como características fundamentais. E aí a gente está pensando também no poder privado, que invariavelmente vai considerar isso e falar, não, realmente, a gente precisa fazer isso aqui porque é necessário. Mas dentro dessa mesma perspectiva, eu penso que aí também está dos caminhos para a gente seguir avançando, né? Mais uma vez, eu acho que não tem nada construído, a gente está avançando.
os cursos tanto do engenheiro civil quanto do engenheiro ambiental, precisam trazer esses elementos, conteúdos específicos que explorem essas questões, não só as questões ambientais, como as questões de avanço tecnológico e infraestrutura, né? Como é a partir daí que a gente vai desenvolver novas soluções. Eu acho que até de empreendedorismo, sabe, cara? Assim, Perfeito. Isso eu critico muito os cursos, porque eu tive que aprender tudo na raça. Porque os caras não dão. Você sai lá com. Você sai como se fosse um puta técnico. O cara sei fazer tudo. Mas como que você vende seu trabalho? Cara, e o empreendedorismo, né, que a gente tá conversando aqui, ele é fundamental para desenvolver mais coisas. Depende do empreendedor, cara. Né? Não é só técnica, depende do empreendedorismo, né? De ter essas soluções integradas, entendeu? Perfeito. Então, acho que por aí tá um dos caminhos fundamentais. Então, não consigo enxergar isso sem investimento em ciência, né? Que também é um outro problema, pensando especificamente em problemas brasileiros, né? Um investimento em ciência, investimento significativo, né? Tanto isso para o desenvolvimento de novas soluções, para o desenvolvimento de novos projetos, porque, mais uma vez, dentro dessa perspectiva do empreendedorismo, a gente pode citar... e aí eu pensei num outro exemplo nacional muito interessante, é a questão fundamental da floresta amazônica, né? Então é isso. Se a gente desmatar, botar a floresta inteira abaixo, eu não vou nem entrar nos detalhes da perspectiva do caos ambiental, né? Da alteração dos regimes hídricos, da falta da própria chuva no centro-oeste ou no oeste paulista, nessa região que é hoje, enfim, norte do Paraná, a região que é o celeiro agrícola brasileiro, né? Então a gente está dando um tiro no pé, derrubando a floresta. Manter a floresta em pé é racionalidade econômica, porque ela vale muito mais em pé. Ela vale muito mais em pé do que derrubando ela para a plantação de soja, milho com certeza. E gado, né? Mas para isso precisa desenvolver, né? A gente precisaria, sei lá, de centros de pesquisas intensivos na floresta, porque me veio à cabeça também um documentário muito interessante. É uma pena, não vou recordar o nome, mas é um documentário do History Channel, falando... Era um documentário não muito longo, de 5, 6 capítulos, falando sobre a questão da Amazônia. E tinha uma frase de um senhor muito humilde que estava ali com uma serra derrubando uma árvore, que trazia, eu acho que um pouco da complexidade que a questão envolve, né? E aqui a gente traz a racionalidade para a perspectiva ambiental, né? Ele falava assim, algo do tipo assim, vocês lá desmataram tudo, tá? Vocês lá, com o desmatamento de vocês desenvolveram indústria, vocês ganharam dinheiro para ter um modo de vida, né? Então vocês têm um modo de vida bastante satisfatório. A gente aqui não tem. Então, a única forma que eu enxergo de ter esse mesmo modo de vida é fazendo o que vocês fizeram. Então, aí tem uma equação absurdamente complexa, né? Então, como é que você faz? Como é que você faz isso? Você deixa os estados do norte cuidarem sozinho disso? Não, você precisa de um projeto nacional, de um plano nacional, mais uma vez, um pacto que envolva lideranças de governo, que envolva o setor privado, para que a gente consiga levar essa racionalidade econômica, desenvolver aquelas regiões com projetos que sejam sustentáveis. E é viável. Mas é viável no curto prazo? Não é viável no curto prazo. É viável no médio e longo prazo. Acho que a Amazônia, no fundo, o pessoal fala que ela é o pulmão do mundo, enfim, mas tem uma questão mais profunda aí que é a compensação de carbono, né? Uhum. Como que você vê isso, na verdade, né? Porque assim, o Brasil ele virou um celeiro de compensação de carbono, né? E vocês trabalham com isso também? Vocês têm feito alguma questão, um projeto sobre isso? Essa é uma área que a gente tem tentado expandir, mas que a gente não tem nenhum projeto específico, mas que a gente tem tentado expandir, ou até assessorar pontualmente outros projetos de pessoas ou de empresas que estão desenvolvendo isso, né? Mas sim, eu acho que isso hoje é um ponto bastante significativo e bastante complexo, né? Que a gente está exatamente nesse processo de organização. Isso é uma briga internacional, né? Uma briga internacional, uma questão de legislação, de como seguir. E aí, não sei se vocês viram, recentemente estourou o caso aí, né? Tipo um caso policial de falsificações. Não sabia. Estourou um caso recente de falsificações. Que acabou jogando um balde de água fria em toda a infraestrutura. Eu acho que, mais uma vez, aí a gente tem a tecnologia a nosso favor. Existem alguns projetos que estão acontecendo por aí de pessoas desenvolvendo sistemas com uso de tokenização,
para que você crie certificados que efetivamente não poderão ser falsificados, mas que envolve uma série de outras discussões de como fazer os cálculos, de como ponderar os elementos fundamentais. É o que o pessoal, desculpa te interromper, o pessoal que defende assim, né, o Brasil, os políticos, os ministros e tal, em qualquer mandato aí que você for pegar, eles vão falar que o Brasil é um exemplo, né? Se pegar o cara lá do governo Bolsonaro, vai falar que o Brasil é um exemplo de meio ambiente. O do Lula vai falar também. Mas uma coisa que é comum deles, assim, é reclamar que China e outros países, não sei dizer, Índia, sei lá, poluem muito mais do que a gente, né? E não dão os créditos de carbono, porque acho que teria que ter uma compensação financeira para o Brasil, né? Os mesmos países da Europa, né? Então eles fazem o discurso e tal, mas na hora de falar, não, tá aqui, ó, 10 bilhões de dólares para você porque você não desmatou sua floresta. Na hora de dar o dinheiro, eles não dão, né? Tem essa conversa, não tem? E aí já é uma opinião minha sobre a questão, que também é dessas questões bastante pertinentes e complexas. Eu acho que tinha que ser algum tipo de compensação. Eu acho que esse discurso, ele não justifica você esquecer que os tempos mudaram. Né? Então é isso, mais uma vez. A gente tem um modelo de desenvolvimento baseado lá no século XIX e XX que não se aplica hoje em dia. Então, usar isso para derrubar a floresta, usar esse discurso para falar, não, vamos desmatar, porque eles já desmataram, me parece um discurso que é um tiro no pé, porque, mais uma vez, os impactos vêm para nós mesmos e, mais uma vez, estudos econômicos mostram que a floresta vale muito mais a pena. A biodiversidade é um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento do que a gente está vivendo nessa quarta revolução industrial, né? Com inteligência artificial, com robótica. A biodiversidade é uma das matrizes fundamentais. A gente conhece um percentual muito pequeno da biodiversidade que a Amazônia pode fornecer como subsídio econômico para desenvolvimento de novos medicamentos, para desenvolvimento de novos cosméticos, uma indústria que anda tão em alta no mundo, né? Então, perceba, mais uma vez, mas como é que faz isso? Precisa de pesquisa, precisa de um investimento a médio prazo, isso não vem no curto prazo, né? Mas isso é um aspecto fundamental. Então, eu enxergo que, para nós mesmos brasileiros, é um equívoco total não considerar aquilo como um elemento fundamental para o nosso desenvolvimento. Uma passagem, a gente perdeu o bonde histórico da primeira, da segunda, da terceira revolução industrial. Estamos falando da quarta agora e a gente está mais uma vez perdendo esse bonde. Né? Eu acho que ali tem um caminho, uma oportunidade que está sendo perdida. E, mais uma vez, então a gente está saindo do discurso filosófico e vago do meio ambiente para trazer ele para uma perspectiva de racionalidade econômica. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas, por outro lado, eu acho, já que é tão significativo e que a gente está pensando num planeta inteiro, né? E que todo mundo tem que ceder um pouco coletivamente, né? Então, e mais uma vez a gente volta às escalas que o geógrafo gosta muito de tratar. Então, na escala nacional a gente tem problema, né? Os estados vão argumentar que não tem... sozinho não conseguem manter a floresta em pé, que precisa de auxílio nacional. Isso, dentro da perspectiva política e econômica, é complexo, porque ninguém quer ceder. Opa, vou tirar o investimento que vem para o meu estado, para outro estado, enfim. Então, já temos um problema aqui. E quando a gente pensa nisso no planeta inteiro, a gente tem um problema maior ainda, porque os países que têm grandes processos, que são os pioneiros e que também são os mais industrializados, né, como Estados Unidos e China, também falam, não, a gente está fazendo, mas a gente tem que fazer devagar, porque não é assim, porque vai haver um grande impacto econômico. Mas eu acho, sim, é isso. Beleza, então a gente está tentando fazer o melhor aqui, pensando numa sociedade. Eu acho que algum tipo de compensação seria justo, sim. Assim, a gente vê que pelo até menos... como um estímulo. Pelo menos já existe a discussão, né? Já é um avanço, né? Sim. Há sei lá, uns 30 anos, acho que essa discussão era coisa de maluco, né? Esses caras chatos. Hoje a gente acho que as pessoas já... É que o Brasil... É que se a gente entrar nessa discussão mais profunda, assim, o Brasil, além da Amazônia... A gente tem a maior reserva de água doce do mundo. Você pegar Aquífero Guarani, por exemplo. Bem lembrado. Então, assim, cara, a gente tá num lugar, assim, que a gente, sei lá, no futuro que pode acontecer, mas, pô, a gente tem água, a gente tem floresta, cara. Né? Isso é um negócio que... os especialistas falam que a briga... Se tiver uma terceira guerra mundial, o Brasil vai atrair gente do mundo inteiro, né? Porque a gente tá afastado e tem...
excelente clima, água, ferro, 3 safras durante o ano. Então, se tiver uma terceira guerra mundial, o Brasil vai ser segmentado em vários países. Aquelas teorias, né, de ficção científica e meio apocalípticas, todas colocam a gente como vítima ou como se dando muito bem. Vai ser um refúgio, né? Ou como zona de refúgio. Eu brinco, mas tem um pessoal que fala isso a sério, assim, tipo, o Nordeste vai virar uma parte da Europa, todo mundo vai dividir o Brasil, vai fatiar, mas eu não duvido, não. Isso se o aquecimento global permitir, porque também dentro da perspectiva do avanço dele, se a gente não conseguir fazer essa contenção devida, há modelos bastante assustadores nesse sentido de falar que as regiões mais próximas do Equador vão ficar inabitáveis, porque... Mas sabe como eu percebo que essa mentalidade mudou? Assim, uma coisa que para mim é sintomática. Você vai nos restaurantes mais finos daqui de São Paulo, por exemplo, ou não vou dizer os melhores, os mais finos, mas... Cara, o pessoal hoje em dia faz muita questão de integrar a arquitetura, a decoração do local com árvores, com mato. Você vê a gente aqui, a gente põe essas folhagens aí, né? Uhum. Então, hoje em dia, o pessoal valoriza demais você ter uma árvore no meio de um restaurante, né? Que é o Figueira Rubai, acho que é o maior expoente disso, né? E que é um ambiente agradável. Agradável. Demais, né? E hoje em dia as pessoas valorizam demais isso. E antigamente não era assim. Antigamente, putz, tira essa daí, vamos botar uma mármore, vamos fazer um piso de não sei das quantas. Então, cara, mudou muito a mentalidade. As pessoas, acho que até no subconsciente, estão valorizando muito mais a natureza. Você vai em hotéis de luxo, assim, por aí, o pessoal faz questão de ter uma floresta lá, uma área de app para o pessoal passar. Ninguém mais quer ficar enfurnado em shopping e ficar andando em concreto, né? Acho que isso já mudou bastante, cara. Com certeza. Eu acho que isso pode ser enxergado como aquela coisa do copo meio cheio, né? Então, isso, a gente vive uma perspectiva de transição e de retorno. Já parou para pensar isso? É uma espécie de retorno. Então, o ser humano vai lá, constrói o seu ambiente, as suas cidades, como o oposto do ambiente natural. Então, isso era tudo concreto, tudo fechado. Eu não quero nada que remeta ao ambiente natural verde. E agora a gente está falando de cidades esponja. Exato. Né? São cidades que buscam ser mais resilientes, tanto pensando nas transformações ocasionadas em função das mudanças climáticas, né? Dos extremos climáticos, mas também dessa perspectiva de retorno. Né? É isso, é um retorno a um ambiente que consiga mesclar. E aí talvez seja isso, a proposta do modelo de desenvolvimento sustentável. A gente mesclar o que a gente tinha de bom no modelo anterior com aquilo que precisa ser ajustado para a gente conseguir avançar. Né? Efetivamente é isso. E aí, também pensando o país, embora seja ainda um dos que mais poluem, a China também é um dos que mais desenvolvem tecnologias verdes no mundo atualmente. Né? Acho que hoje é o líder, né? Passou os Estados Unidos. E eles têm pelo menos umas 15 cidades, e Xangai é uma dessas, que passam por esse processo de adaptação. Não sabia. Que passam por esse processo de adaptação. É isso, tanto pensando nos impactos dos extremos climáticos, quanto nessa retomada. Então, isso, a gente está falando de cidades com mais jardins, com mais áreas que naturalmente vão passar parte do tempo alagada. A gente está pensando em menos concreto, né? Em mais ambiente que é isso, que remeta, que traga essas soluções baseadas na natureza. É isso que eu ia falar. Isso se caracteriza como SBN, né? Que são soluções baseadas na natureza. As cidades esponja, elas têm esse conceito, é isso? Exatamente. Elas são um belo exemplo. Esse conceito que surge é um conceito europeu, né? Conceito desenvolvido no consenso da União Europeia, que traz mais uma vez essa ideia e essa retomada do equilíbrio. A cidade esponja é exatamente isso, porque quando a gente pensa no clima urbano, né? Nas características da cidade, é isso, a gente saiu concretando tudo, cortando as árvores, e São Paulo é um bom exemplo em boa parte disso, né? E a gente foi enxergando os impactos desse modelo que foi desenvolvido ao longo dos anos, né? E isso, impacto. E aí, quando a gente fala de um clima com mais
de um planeta mais quente, né? Então, invariavelmente, a gente está pensando em mais chuvas ou eventos de chuva mais intensos. E esses eventos, na cidade, eles se intensificam mais ainda em função daquela perspectiva da ilha de calor, né? Então, o concreto retém calor. E isso pensando localmente, né? Aí não estou pensando globalmente. Se você pegar dados de temperatura em São Paulo, do centro da cidade, região da Sé, e comparar com o extremo sul, a região ali da Represa, Marcilac. Nossa, parece outro ambiente, né? Exatamente. Se você sair uma tarde muito quente em São Paulo e for para lá, você vai ver uma diferença de 4, 5 graus de temperatura. Eu moro em São Bernardo, sei bem disso, porque muda bastante, né? É engraçado mesmo. E... Cara, desculpa, no Morumbi pra cá já muda, cara. Sim, verdade. Eu morava no Morumbi uma época, eu achava o clima tão gostoso lá. E aí me fez relembrar uma coisa que parece fundamental. Então a gente tem as soluções mais complexas e mais amplas, mas essa solução é muito mais simples. A gente precisa de uma cidade mais verde. Se a gente conseguir uma cidade mais verde, seja por jardins, seja por soluções diversas que já existem, a gente invariavelmente vai conseguir minimizar esse impacto do calor. Tem um documentário, depois você viu no YouTube, um japonês lá já de certa idade, e ele saiu plantando, isso desde os anos 90, né? Ele saiu plantando muda em tudo quanto é canteiro, assim, de avenida e tal. E hoje você vê um monte de avenida, assim, que tá cheio de árvore. Foi ele que plantou desde os anos 90. Aí ele fez os mutirão, assim, né? Ele ficava plantando muda, assim, ficava pro final de semana lá, que nem um louco plantando muda. Então, assim, o cara conseguiu sozinho não, né? Com um grupo, não, mas ele que foi o mentor. E você passa em vários canteiros aqui hoje em São Paulo, vendo os Bandeirantes, na Zona Leste lá. E você vê um monte de árvore assim, cara. Então foi uma mudança, porque antigamente era tudo gramado, né? O pessoal limpava, assim, já só grama. Então hoje você já percebe muitas árvores, cara. E é mudança de cultura mesmo, de mentalidade. Exato. E mais uma vez, é uma solução relativamente simples, né? Relativamente simples. A gente precisa... Foi o cara, assim, que juntou zero poder público, assim. E começaram a comprar muda e tal. Ele chegava no final de semana lá e cavando lá os buracos. Pô, é difícil cavar. Quem já plantou uma árvore sabe que parece fácil, mas é difícil, cara. Eu já tive essa experiência. Cara, é cansativo. E os caras lá, um trabalho árduo, muito legal. Alexandre, só para o pessoal entender, a cidade, por que esponja, né? Porque ela absorve alguma coisa? Exatamente. A ideia de esponja é isso, voltando às soluções baseadas na natureza, numa solução natural, né? Se você diminui a impermeabilização do solo, você tem uma absorção mais natural, né? Consequentemente, se você pensa em áreas naturais, né? O que a gente fez com os nossos principais rios? A gente saiu retificando tudo, né? E construindo em volta, né? E agora, à medida que nos períodos que chove muito, esses rios transbordam e a cidade enche, né? Então a gente está pensando até na desocupação de áreas de áreas de várzea. Dá para pensar também, estou pensando em reflorestar, né, a mata ciliar como um aspecto fundamental, que serve também na contenção das enchentes, que serve... Então, é isso, a gente está pensando em soluções que estão baseadas naquilo que já existe, que são as soluções naturais, né? Então, é um processo de reversão. E eu acho que eu respondi, né? Isso. A perspectiva da esponja é isso, é de absorver naturalmente essa água como uma característica desses tempos, né, de eventos extremos. Alexandre, show de bola, cara. Já acabou? Cara, passou acho que 1h20, 1h30 aqui, cara. Caramba! Posso fazer uma última pergunta? Sim. Faz aí. Uma pergunta simples. Por que chama FI ambiental? É FI da letra grega? Exatamente. Por que você escolheu FI? Tem algum motivo ou é aleatório? FI, Inteligência Ambiental, buscou congregar as duas perspectivas, né? Mais uma vez, como eu disse, a minha expertise na área técnica e na área acadêmica. Eu tentei unir, tento, né, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, unir um pouco dos dois mundos. O FI tem a ver com a letra grega, que é uma representante ou um símbolo da perspectiva ambiental. Né? Não sabia. Ela é um símbolo, inclusive muitos cursos de engenharia ambiental Porque parece uma árvore assim, o FI é por causa disso? Exatamente. Que legal, não sabia. Então, o FI é uma letra que simboliza a perspectiva ambiental. A inteligência é trazida com a busca de trazer novas soluções, né? Soluções a partir da tecnologia atual, ou seja, enquadrada no seu tempo. Essa é a ideia de FI, inteligência ambiental. Legal, Alexandre. Muito bom. Fala suas considerações finais. Quiser falar mais um pouco da FI, fica à vontade aí.
Acho que, primeiramente, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, né? E felicitá-los. Acho a iniciativa do podcast muito legal, muito legal. Acho que até ali fora, né, eu te parabenizei, né, André? Sim. E é realmente verdadeiro, porque, mais uma vez, é um espaço para a gente conseguir fazer discussões sobre temas que são bastante pertinentes na atualidade, que envolvem a perspectiva técnica, mas que invariavelmente envolvem essa necessidade de ser discutido, não com base em achismo, né, e o que muitos é o que você mais encontra disseminado nas redes sociais, né, são opiniões diversas. Não, aqui é um espaço para discutir numa perspectiva científica, numa perspectiva baseada no conhecimento, o que o que eu acho fundamental hoje em dia, né? Agradeço mais uma vez o convite e fico disponível para, caso vocês precisem novamente, até para a gente falar de música. É isso que eu ia falar. Vamos falar do Belchior aqui. Não, é que assim, espaço, cara, assunto tem, né? Se a gente se aprofundar em cada coisinha que a gente falou aqui, porque no fundo a gente falou de forma muito abrangente as coisas, né? E cada assunto desse dá pra pegar, dividir em 8 e ficar mais 1 hora falando, que é isso que é legal, né? É muito legal isso, porque é um bate-papo gostoso e fica descontraído e a gente passa informação pro pessoal. E assim a gente vai disseminando, que é o objetivo aqui do negócio. Exato. E é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para próximas conversas, para os nossos próximos bate-papos. Tá joia. A gente que agradece aí. Valeu, Alexandre. Obrigado. Valeu, obrigado. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Dê um like, siga o nosso canal. Valeu e até mais.